Função logarítmica, então. A função logarítmica, ela tem um detalhe que ela não é definida para x menor ou igual a zero. Tá? Ela é descrita dessa forma, log na base a de x. E aí, aqui, vou colocar o exemplo onde o a é 2. Então, log na base 2 de x, ela tem esse comportamento aqui. Como eu disse, ela não é definida em x igual a zero. Então, nunca vai existir logaritmo de zero em qualquer que seja a base. Tá? Qualquer um de a não existe logaritmo de zero. Então, ela vai sempre se aproximando de zero. Você pode calcular para qualquer valor depois de zero. Com quantos zeros depois da vírgula você quiser, você vai encontrar. Mas o log de zero não existe em nenhuma base. Tá? E ele vai cruzar o x, ele vai cruzar o x no ponto y igual a zero. Tá? Isso é da mesma forma como o exponencial sempre cruzava o y no mesmo ponto, o logaritmo sempre cruza o x no mesmo ponto, x igual a 1. E aí, à medida que você aumenta o a, aumenta o logaritmando, o que acontece? Antes de x, ele se aproxima cada vez mais do eixo y, e depois de x, ele se aproxima cada vez mais do próprio eixo y. Então, alguns exemplos. Aqui nós temos log de 2, que é o que eu tinha demonstrado anteriormente, e depois log na base 10 de x, que é, por definição, o próprio log de x. Quando a gente não tem base, por definição, a gente entende que é na base 10. E aí nós vemos que ele se aproxima bem mais, né, do eixo x, enquanto que antes de x igual a 1, ele se aproxima muito mais também já do eixo y. Então, esse é o comportamento. Conforme o a, que é o logaritmando, aumenta, ele se aproxima cada vez mais. Se o a diminuísse, ele ia se afastando cada vez mais para cima. E nós temos também, da mesma forma como temos com o número de Euler na exponencial, nós temos no logaritmo também. Logaritmo com o número de Euler na base é definido por ln de x. E o ln de x também tem esse mesmo comportamento, cruzando também o x no ponto 1. Muito obrigado, é isso que eu tinha para falar sobre exponenciais e logaritmos, e é só. Obrigado.